Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes você vai conferir: pilotos gaúchos dominam a competição nacional de parapente disputada em Formosa, no interior goiano. Primeira fase do Brasileirão de Futebol Feminino termina com o Inter classificado e o Grêmio eliminado. As gurias coloradas vão enfrentar a Ferroviária nas quartas de final. E mais, a CBF e Marau se enfrentam esta noite em jogo isolado pela Liga Gaúcha de Futsal. Bom dia, muito bem. Abrimos o TVA Esportes desta terça-feira destacando a boa participação dos gaúchos no Circuito Nacional de Parapente. Desta vez as competições foram nos céus de Formosa, no interior de Goiás. As disputas reuniram cerca de 80 competidores de vários estados do país que participaram da Copa Brasil Esporte e do Circuito Centro-Oeste de Parapente. Na Copa Brasil Esporte, Mauro Carbelon, do Clube Serra Grande de Igrejinha, foi vice-campeão da classe Esporte. Já na Sport Light, os atletas filiados à Associação Gaúcha de Voo Livre de Sapiranga dominaram a prova. Eduardo da Silva, de Portão, foi o vencedor e Fábio Gomes, de Bento Gonçalves, ficou na segunda colocação. No circuito Centro-Oeste, eles inverteram as posições. Fábio foi campeão, com Eduardo em segundo, pela classe Spotlight. Mauro Carbelon subiu novamente no pódio, com a terceira posição na categoria Open. Presidente da Federação Gaúcha, Flávio Pinheiro, foi o quinto colocado na Open. Pois então, a gente vai seguir nos ares, pois agora aqui no TVA Esportes a gente está recebendo o Luciano Horn, que é piloto e presidente da Associação Gaúcha de Voo, ele que está de volta ao Brasil aí depois de disputar o Campeonato Mundial na França. Bom dia, Luciano, obrigado por nos atender aqui mais uma vez. Tu conversou com a gente um pouquinho antes de partir justamente para essa competição mundial lá na Europa e eu quero que tu fale um pouco dessa experiência e foi um baita resultado, né? Melhor piloto fora da Europa, melhor colocação de um piloto brasileiro também. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência inicialmente. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Primeiro foi uma experiência única, né? Integrar a equipe brasileira, acompanhar toda a delegação e voar na França, onde é que é o berço do parapente no mundo. Então foi uma competição fantástica. As condições estavam boas. A gente teve 9 provas realizadas durante as 2 semanas de competição. Uma experiência incrível. Bacana. Bom, justamente a característica, né? Eu queria que o pessoal, até para o pessoal ter uma ideia, assim, das características do local, né? Onde aconteceram a competição e até em comparação até o Rio Grande do Sul, ao Brasil, é muita modificação, é muita mudança, é muito diferente ou não? As características são muito parecidas com as nossas aqui do Rio Grande do Sul ou com do Brasil, até inclusive os ventos e até mesmo a preparação para justamente participar de competições desse nível? A nossa preparação foi integrada a toda a equipe brasileira e a gente teve bastante estudo da região, né? E só que a gente chega no local, tem bastante diferença em função das montanhas em relação ao Brasil, né? A gente voou nos chamados pré-Alpes franceses, não é lá os Alpes mais altos na Suíça, mas já são os pré-Alpes. Então é um voo bastante de montanha, com vales estreitos, outros mais largos, no qual o voo predominante é na montanha. Então a gente fazia a travessia desses vales e conseguia voar do outro lado e voava bastante, praticamente só em montanhas. E essas montanhas são bem mais altas do que as nossas regiões por aqui, né? Algumas com 2.000, chegam até 3.000 metros de altitude, com bastante gelo em cima, mesmo lá sendo chegando o verão, bastante gelo nessas montanhas. Então, é bem diferente da nossa região aqui. Muito bem. Vocês conseguiram chegar de maneira antecipada, assim, para conseguir vamos dizer assim, se adaptar ao local ou não? Ou foi direto durante o momento das provas? Ou
Como foi justamente essa logística da própria delegação? A gente acabou chegando apenas com 3 dias de antecedência e daí tem alguns protocolos obrigatórios, como a presença na própria cerimônia de abertura. Então, a gente teve apenas 2 dias de treino. E no início não estava muito boa a condição, teve chuva, então isso prejudicou um pouco o nosso treinamento lá. Mas com o decorrer dos dias a condição melhorou e a gente conseguiu voar de igual para igual, dá para dizer assim, né, com todos os outros pilotos. Legal. Bom, aí tu foste o melhor piloto fora da Europa, né? O Brasil ficou em 8º entre 57 países. E eu queria que tu falasse justamente desses resultados. O que eles significam? A gente saiu com uma expectativa da nossa equipe brasileira conseguir até ficar um pouco melhor colocado, já que o Brasil nunca conseguiu ficar no pódio por nações, né, nos mundiais. A gente gostaria de brigar por isso. Mas a gente, no primeiro dia, a gente teve um incidente com uma integrante da nossa equipe, mas depois ela se recuperou, a gente também conseguiu se recuperar e fomos melhorando dia a dia. Com o conhecimento da região, acabou a gente ficando mais solto para conseguir fazer bons voos e daí conseguimos finalizar na 8ª posição. Pô, legal, maravilha aí. O último dia da competição foi no dia 2 de junho, 16ª colocação, né, que te colocou em 24º no geral. Essa experiência, justamente, para fomentar o esporte até mesmo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, e até mesmo saber o nível técnico no Brasil. Como é possível fazer essa relação até mesmo com os competidores fora do Brasil, fora do Rio Grande do Sul? O que tu avalias nesse sentido aí? A gente trouxe bastante experiência na bagagem. A gente tem que se espelhar nos franceses. Eles, sendo os donos da casa, eles venceram no masculino, no feminino, venceram por país, foram os grandes campeões. E a gente pode observar que eles têm um foco na base, né? Desde a base, eles têm técnico que auxiliam toda a base e os pilotos vão passando os níveis de voo, subindo nas suas categorias, sempre com auxílio de instrução e muita teoria. Eles estudam muito isso. Então, essa é a principal experiência que a gente traz nessa bagagem para nós começar a aumentar este treinamento aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas focar principalmente na nossa base, para conseguir preparar os pilotos com que eles consigam chegar mais cedo para disputar de igual para igual nas competições. Bacana. Esse trabalho da associação, ele tem que acontecer justamente junto aos clubes? De que maneira que poderia acontecer justamente esse incentivo na base? A gente tem projetos que acabam auxiliando nisso, sendo com a Federação Gaúcha, né, em parceria com a Federação, a gente faz esses treinamentos e para que todos possam melhorar. Bacana, maravilha. Bom, agora, o que vem pela frente aí de competições, até em âmbito nacional, ou mesmo aqui no Rio Grande do Sul? Qual é a expectativa para esse ano ainda de 2023, esse segundo semestre, vamos dizer assim, né, de 2023, tanto de competição nacional quanto até mesmo aqui do Rio Grande do Sul, porque tem uma parada, né, o pessoal volta mesmo com força a partir de setembro, por ali, né, mais ou menos, acho que é por esse período, não? Exatamente. Agora, com a chegada do nosso inverno, as condições elas acabam diminuindo. Tem alguma competição ainda no sudeste do país que a gente pode ir lá treinar, né, para não perder o ritmo. Isso é Exato. muito importante. A competição principal que a gente tem pela frente vai ser em setembro, que é a final do Campeonato Brasileiro de parapente. E depois, no decorrer dos meses, novembro e dezembro, a gente tem o Sul Brasileiro e o Campeonato Gaúcho ainda. Legal. E o pessoal vai poder obter essas informações aí junto à associação, né, a Associação Gaúcha de Voo Livre, ou até mesmo na federação, né, tanto o pessoal que tem interesse, né, com justamente fomentação de base, ou, né, saber mais sobre o esporte, também nesses dois canais é possível também, né, Luciano?
Isso aí, é só acompanhar nosso Instagram, a gente tem bastante informações lá e nos procurar para acompanhar essas competições. Legal, vamos incentivar, bacana aí, o voo livre aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, com certeza, e o pessoal aí alçar voos mais forte aí no âmbito internacional. Luciano Horn, piloto e o presidente da Associação Gaúcha de Voo Livre, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui no TVA Esportes. Tá bom? Um grande abraço, sucesso sempre. Valeu. Obrigado a todos vocês. Valeu, tchau, tchau. Bom, agora a gente vai falar de Brasileirão de futebol feminino, porque a primeira fase do campeonato terminou ontem e apenas as gurias do Internacional conseguiram passar às quartas de final. A partir de agora, a competição entra no sistema de mata-mata, com jogos eliminatórios de ida e volta. As coloradas terminaram a fase de classificação no 6º lugar. Por isso, agora vão encarar as meninas da Ferroviária, de Araraquara, que tiveram a 3ª melhor campanha. O primeiro duelo vai acontecer em solo gaúcho, já nesta sexta-feira, dia 16 de junho, em local e horário ainda por definir. Vice-campeãs nacionais no ano passado, as alvirrubras chegaram à última rodada, já garantidas nas quartas de final. Ontem, na despedida da fase de classificação, perderam para o Flamengo por 2-1 em jogo disputado no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. Com a derrota, o time treinado por Maurício Salgado somou 28 pontos em 15 partidas. Foram 9 vitórias, 5 reveses e apenas um empate. Já as gurias gremistas não conseguiram repetir a proeza do ano passado, quando se classificaram para os mata-matas na última rodada. Ontem, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, precisavam vencer o São Paulo, mas acabaram goleadas por 3-0. Foi a 8ª derrota da equipe comandada por Felipe Endres. As meninas gremistas agora vão virar as baterias para o Campeonato Gaúcho, que começa no final de julho. As tricolores são as atuais campeãs estaduais. Em jogo isolado pelo Gauchão de Futsal, a CBF de Carlos Barbosa recebe a AMF de Marau a partir das 7 da noite de hoje. O jogo é válido pela 3ª rodada da Liga Gaúcha. No final de semana, 6 jogos da Série A movimentaram a competição. Destaque para a vitória do líder Cerca, de Casca, por 3-0 sobre o Lanterna, AVF de Vacaria. Os gols do jogo foram anotados por Pedrinho, Beleboni e Basso. A outra vitória da rodada foi da AFUX, por 4-3, que visitou a ALAF em Lajeado. Os gols do jogo foram marcados por Lucas Tanque, 2 vezes, Ruas e Xande para a AFUX. Já para a ALAF, Lucão, Hunter e Kaká marcaram. Nas outras partidas, muitos empates. 2-2 entre AGE, Guaporé e Guarani. A NBF Cresol e Lagoa foi 1-1. A Associação Esportiva Uruguaianense e Guarani de Espumoso fizeram uma partida de 10 gols, 5 para cada lado. E Iesco, Futsal e Santa Rosa empataram em 2-2. Já pela Série Ouro da Federação Gaúcha de Futsal, um jogo no sábado. Empate de 1-1 entre o FSM e Barcelona Júlio de Castilhos. Gols de Jackson e Felipe. O time de Santa Maria ocupa a 3ª colocação. Já o Barcelona está na 6ª posição da tabela. E nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.